Olá, sou Antônio Coelho com mais um vídeo para vocês. Hoje falaremos de texto, que para mim, juntamente com plotagem e definição de cotas, são os três assuntos mais difíceis do CAD. Por que eu digo isso? O texto você tem que saber dimensionar ele. Não adianta você colocar um texto que vai caber aqui, mas que não enxergue na hora da plotagem. Então você precisa saber o tamanho mínimo dele, como configurar, qual o melhor tipo de texto usar. Então, nesses 4 vídeos, eu vou fazer uma sessão de 4 vídeos, eu vou ensinar a dimensionar o texto, qual o tamanho mínimo para cada certo tipo de planta, tá? Dependendo da escala que vai ser plotada. E vou mostrar o estilo nesse primeiro vídeo. No segundo vídeo, eu vou mostrar a inserção do texto pelo texto simples, tá? O single line, um texto de uma linha só. Vou mostrar as propriedades dele. No terceiro vídeo, eu vou mostrar a inserção do texto múltiplo texto e suas propriedades. E no quarto vídeo, eu vou mostrar as ferramentas Express de texto. Então, para começar o texto, a primeira coisa que devemos saber é em que escala a planta será plotada. Tá? O ideal é que eu já coloque o texto no tamanho correto, mas se precisar alterar depois, tem como também alterar tudo de uma vez, se tiver bem organizado. Mas vamos lá. Isso é uma planta arquitetônica. Provavelmente não, está projetada para ser apresentada na escala de 1 para 50, ok? Então, eu tenho aqui uma continha para mostrar para vocês como escolher a altura do texto. Claro, isso para o texto mínimo, tá? O menor texto, aquele que vai ter, que vão ter mais na planta, que vai ter mais indicações. Então você usa o texto mínimo que dá para enxergar, tá? Então vamos lá. Aqui diz, aqui tem 1,5. Deixa eu ver se nada melhora. 1,5. Tem 1,5. Aqui é o tamanho do texto, tá? A altura do texto, esse lado esquerdo. Aqui é a escala de plotagem. Então, o que é que diz? Se eu vou plotar na escala de 1 para 1000, meu texto tem que ter o tamanho de 1,5. Perfeito? Eu vou plotar 1 para 1000, meu texto eu vou plotar 1 para 1000, tentei melhorar, mas não deu. Mas vamos lá. O texto tem que ter o tamanho de 1,5, certo? Se eu for plotar 1 para 100, então eu faço a proporção, tá? Razão em proporção. Se eu for plotar 1 para 100, eu tenho 1000 por x dá 1000x, 1,5 por 100 dá 150. No caso, x vai ser 0,15. Ou seja, se eu vou plotar na escala de 1 para 100, o texto mínimo tem que ter 0,15. Ficar num tamanho legal que se enxergue bem. Pode ter um pouco menos? Pode, mas não é o ideal. Ok? Se eu vou plotar 1 para 50, eu faço a mesma proporção. Vou ter que meu texto mínimo tem que ter 0,075. Bem, não adianta botar um texto aqui de 0,15 que fica o dobro, vai ficar muito grande também. Fica feio a planta. Então, usando essa proporção, você deixa o desenho mais limpo. Nesse caso aqui, se eu for plotar 1 para 2000, o texto tem que ter 2 vezes mais, né? Ou seja, isso. Mesma coisa aqui, ó. Se eu for plotar 1 para 100, ele tem 10 vezes menos, 0,15. Se eu for plotar 1 para 25, o texto tem que ter essa altura aqui, 0,075. Tem que ter essa altura que eu falo, é o texto, menor texto. Tá? Se enxergar, por exemplo, a gente for fazer aqui,
Eu vou colocar as indicações da porta aqui, vou usar o texto menor. O da área, eu vou usar a nomenclatura do local um pouco maior e o texto de área vou usar o mínimo, ok? Também não posso usar um texto que é para ser 0,15 e usar um outro 0,30, o dobro, vai ficar feio. Então, até isso você usa um pouco a mais só, a depender do que você queira mostrar. Ok? Agora eu vou mostrar como criar o estilo do texto. Eu mostrei já a altura, a gente vai criar o estilo, porque o CAD você pode colocar vários estilos, como no Word, ok? Só que aqui você diz qual estilo para utilizar nas propriedades. Vamos lá como a gente acessa o estilo. Aqui, a aba Home, painel no texto, eu tenho ele aqui, tá? Aqui são os estilos que já tem criado, você coloca qual que vai ser... qual vai ser você vai estar usando na hora, o que vai estar em evidência, o que vai estar na sua inserção. Você pode alterar depois também. Aqui, clicando aqui, você entra no estilo do texto, ou digitando S. Okay? Em ST, nós temos o estilo Standard, que vem. Esse é Notative, vai para um vídeo especial, tá? Não vai estar nessa sequência, vai ser um vídeo especial. A gente vai usar aqui o Standard. Eu poderia alterar aqui, ou, o ideal, criar um novo. Eu crio um novo estilo, chamo o nome que eu quiser, aqui é um nome, tá? Eu vou chamar, eu costumo chamar o nome da própria fonte que eu vou usar, mas poderia usar outra, ok? Coloco, clico nela, venho aqui, altero a fonte, um clique nela, cliquei, digito as primeiras, selecionei. Aqui vai sair negrito itálico regular, ok? Deixo. Esse anotativo a gente não vai marcar, tá? A gente não marca ele, não marca porque muda, o estilo é totalmente diferente, é outra coisa. A altura a gente também não coloca, porque se eu colocar essa altura, todo o texto que eu inserir vai estar com a altura que eu coloquei, então deixa 0. Efeitos, dá para ver aqui, ó, visualização, seria o efeito, tá? Escrever de trás para frente, escrever já. Oblíquo é um ângulo que ele vai fazer, como no itálico, ele vai cortando, o oblíquo ele vai deitando também, um lado para o outro. O widget fator a gente deixa 1 por enquanto, que é exatamente 1 é o tamanho real do texto. Se eu colocar menor, o texto fica mais junto, tá? Como naqueles comandos de Corel que eu estico para um lado e para o outro, eu uso no widget fator. Se eu quero esticar um nome para a direita, eu puxo para cá, aumentando o meu widget fator. Ok? Definiu isso tudo. Eu posso definir ele como corrente. Eu quero que esse estilo seja o corrente que eu vou usar. Já clico aqui. Sim, faltou aplicar. Ele pediu para eu aplicar porque eu não tinha aplicado ainda. Eu tinha aplicado, pediu que seja corrente. Feito isso, fechou. Vou lá só para mostrar ele é que está ativo. Tá? Então, ele agora está ativo. Eu seleciono ele, quer dizer, não preciso nem selecionar que ele já está ativo. Dou o comando para inserir o texto, ok? Vou deixar isso para o próximo vídeo, onde eu vou mostrar o texto simples. Depois eu mostro o texto múltiplo, sendo que cada um eu vou mostrar as propriedades, tá? E um outro eu vou mostrar a ferramenta Express. Eu acho que eu já vou mostrar uma série, já um quinto texto. Eu vou mostrar esse anotativo. Esse anotativo, na verdade, aquilo que eu falei da escala de 1 para 50, você vai deixar o texto com 1 para 50 e vai ficar alterando a escala por aqui. Tá? Mas isso mais para frente para vocês entenderem.
Espero que tenha contribuído para vocês. Lembrando sempre da escala de texto, porque não adianta você ter um texto pequeno para caber naquele local, se na hora que você plotar não enxergue. O mesmo você ter um texto muito grande para o local que deixa seu desenho feio. E isso atrapalha muita gente quando a pessoa não sabe utilizar essa parte. Abraço a todos.